adolescentes. E esta campanha serve para conscientizar e, sobretudo, mobilizar a sociedade contra este tipo de crime. Pois é, e Patriota Júnior chega agora para trazer orientações de como proteger os menores de idade. Bom dia, Patriota. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia, Rodrigo, para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, o Maio Laranja, né, esse cunho muito importante, né, de combate à violência, exploração sexual contra crianças e adolescentes, né, importância ainda maior, principalmente depois da pandemia, onde todo mundo em casa, né, os casos acabaram eclodindo ainda mais e, claro, essa campanha vem com esse importante tema, né? Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com a Carla Cordeiro, que é psicóloga. Carla, bom dia, mais uma vez bem-vinda à Rádio Cidade. Fala pra gente sobre a importância, né, do Maio Laranja. Bom dia, Patriota, bom dia a todos. O Maio Laranja ele vem justamente para que a gente possa estar mobilizando a sociedade nesse combate, né, ao abuso e exploração da criança e do adolescente. Ele vem trazendo para a gente uma reflexão, né, e uma alusão de que precisamos tomar conta, precisamos ter cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que estão cada vez mais expostos a esse tipo de abuso e que muitas das vezes, na maioria das vezes, ocorre dentro de casa, né, Patriota? Então, a gente precisa ficar alerta, ficar cuidado com alguns sinais, alguns precursores que a criança já vem sinalizando para a gente. E precisamos acreditar no depoimento dessa criança, né? Já é muito difícil a criança chegar e falar para os pais, falar para algum familiar aquilo que está acontecendo. Então, o primeiro momento é de escuta, sem julgamento, e entender o que é que está acontecendo com essa criança ou adolescente. Ô, Carla, agora quais são esses principais sinais que a criança dá, né? Quando tem alguma coisa errada. É importante que os pais conversem, né, sobre o tema com a criança. Sim, importantíssimo. Então, assim, o principal sinal que a gente pode ficar atento é na mudança do comportamento. Então, a gente vai ver, por exemplo, eu tenho aquela minha criança que ela é muito passiva, e aí, de repente, ela muda o comportamento e começa a ficar muito agitada, começa a ficar muito ansiosa, ou vice-versa. Uma criança que é muito agitada, né, que tem uma conversa com todos, e essa criança ela começa a ficar retraída. E, geralmente, essa mudança de comportamento é em determinado lugar ou de determinada pessoa. Então, esse é o primeiro sinal que a gente deve ficar atento. O segundo sinal é a gente ficar atento com essas pessoas que têm contato com os nossos filhos, né? Então, geralmente são pessoas que têm um poder muito grande de sedução, então, que presenteia muito, que dá muito carinho, que demonstra muito afeto. Geralmente, crianças e adolescentes, eles gostam disso, eles gostam de atenção, gostam de carinho, gostam de afeto, gostam de presentes, né? Então, é um alerta para que os pais fiquem atentos também a esse sinal. Outro tipo de sinal que a gente pode perceber, Patriota, é referente à questão de traumas mesmos. Perceber o corpo do seu filho, se tem alguma fissura, se tem sangramentos, se ele está coçando muito, né? Se está tendo uma infecção urinária de forma decorrente. Então, também são sinais que a gente pode ficar atento. Também temos os sinais sexualizados. Então, a criança, geralmente, ela pode estar reproduzindo. Pode ser através de desenhos. Então, a criança começa a desenhar esse tipo de sinais, né? Pode ser através da brincadeira com brinquedos, brincadeira com outro par. Então, ele pode estar mostrando esse tipo de abuso também. E pode ser na própria reprodução do ato. Então, essa criança, ela pode estar se masturbando, né? Ela pode estar tentando abusar outra criança sem intenção, mas apenas reproduzindo aquilo que está acontecendo com ela. E a gente vai ver também os sinais psicológicos, e que aí são vários fatores, né? Então, a gente vai ter queda no rendimento escolar, a gente vai ter essa questão desse retraimento, automutilação, tentativas suicidas. Então, a gente vai ter uma gama de situações psicológicas também que essa criança ou adolescente vai estar apresentando como sinal para a gente. A gente tem a questão também, atualmente, da internet, né, Carla, que é um oceano aí de perigos, principalmente para a criançada. Quais as orientações para os pais ficarem de olho também no consumo das crianças na internet? Porque, claro, pode trazer muitos perigos, né? Com certeza, Patriota. E a indicação sempre é a mesma, é monitoramento, né? Nós precisamos monitorar o telefone, o computador, o que nossos filhos consomem nessa rede social. Essa semana eu estava vendo que tem um joguinho chamado Roblox.
E que dentro desse jogo criaram um conteúdo que é como se fosse uma sala onde vai ter o bonequinho, né, os 2 personagens lá, e que dentro desse conteúdo vai ter também comportamentos de atos libidinosos, de relações sexuais. Então, é ficar atento mesmo àquilo que os nossos filhos consomem na internet, na rede social. A campanha vem com essa proposta, né, de conscientizar, de combater, mas também incentivar a denúncia, né? Com certeza. E lembrando que se a gente vê e não denuncia, a gente está sendo omisso, né? A gente está fazendo parte daquilo. Hoje a gente tem o Disque 100, então é um meio seguro, onde a gente pode estar denunciando. Quando essa criança chega a revelar para alguém, né? Então, o primeiro passo é essa escuta atenta, essa escuta sem julgamento. Depois que esse adulto escutou, vai levar para o município, ou para o Conselho Tutelar, ou para o CREAS, né? E lá essa criança ou adolescente vai ter uma escuta especializada, vai ter um profissional que vai fazer essa escuta, e em seguida vai ser a parte da justiça, onde também ela vai ter um depoimento especial. Então, hoje as nossas leis, elas estão bem mais a favor dessa vítima, né? Porque antes essa criança, ela era escutada umas 7 vezes, então ela revivia esse trauma umas 7 vezes, e de forma muito sofrida, muito dolorosa, porque ela tinha que estar revivendo, e as perguntas que eram feitas acabavam traumatizando mais ainda a criança. Então, hoje nós temos pessoas especializadas, tanto nos municípios quanto na parte da justiça, para fazer esse depoimento acolhedor. Perfeito, obrigado pelas informações. Começamos aqui com a Carla Cordeiro, que é psicóloga, né? Falando pra gente sobre o Maio Laranja, que é esse mês importante de conscientização, combate à exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. Eu volto com vocês. Obrigado, Patriota. Obrigado à psicóloga também. Tem que ficar atento, né? A gente só tem como prevenir se a gente ficar monitorando, né, Rodrigo? Hora de mudar de assunto. Um projeto de lei do Senado prevê